Então, vamos lá. Então, essa é a segunda aula do apoio, né? Então, na semana passada, eu falei de expoentes, de fração, soma de fração, de equações, e terminei falando de função. Falei de equação de primeiro grau, linear, equação de segundo grau, né? Equação quadrática, de Bhaskara, e terminei falando de funções. Comecei a falar de funções, mas não terminei, né? Então, uma função, só relembrando, é uma relação entre dois conjuntos, A e B, de forma que eu tenha uma regra para ir de um elemento em A e um elemento em B, e cada elemento em A, do ponto do conjunto de partida, é associado a um único elemento em B. O contrário nem sempre é verdade. Eu posso ter dois elementos, eu posso ter um elemento de B que tenha dois elementos de partida, mas cada elemento de partida só pode ter um de chegada. Tá? Então, por exemplo, isso aqui não é uma função, né? Se eu tenho um eixo X. Espera aí só um pouquinho, porque... Aqui, pronto. Então, se eu tenho... Opa, desculpa, pulei, né? Então, isso aqui não é uma função, porque se o eixo X, né? Normalmente, quando eu falo de função real, no eixo X eu vou colocar o conjunto de partida e no eixo Y o conjunto de chegada. Então, aqui eu vejo que para um elemento do X, eu tenho dois no Y, dois no de chegada. Então, isso não é uma função. Para ser uma função, cada elemento em X só pode ter uma resposta no conjunto de chegada Y. Certo? Então, isso aqui, por exemplo, é uma função. Porque cada valor de X que eu pegar nesse gráfico, ele só tem uma resposta, ele só tem um valor em Y. Né? E aí aqui eu tenho escrevi três outras funções polinomiais, x ao cubo menos 2x mais 5x mais 4. Aqui com também um outro... normalmente a gente diz que y é igual a f de x, então a gente coloca no eixo y o conjunto de chegada, né, o contradomínio. E aqui y é igual a raiz de x, só que tomando cuidado nesse caso, que isso só é uma função se eu especificar que o domínio da função são só os reais positivos, porque para um real negativo eu não tenho raiz de número negativo, então eu não teria uma resposta, não teria um número real correspondente a esse x. Então, para y de x ser igual a raiz de x, lembrando que para ser uma relação eu preciso dizer qual é o domínio, isso aqui só vai ser uma função real se eu especificar que o domínio da função, ou seja, os valores possíveis de x, são os números reais positivos. Então, fui rápido, estou indo rápido, porque eu estou relembrando da aula passada. Então, isso aqui, por exemplo, não é uma função, pela mesma razão, né? Se eu traçar uma reta vertical aqui, para o mesmo valor de x, eu tenho mais de um valor de y, então eu não posso ter. Aqui é uma função. Para qualquer valor de x, eu tenho uma correspondência em y, no domínio da função. E aí eu falei de pontos de máximo e mínimo, né? Então, ponto de máximo é um ponto que, para todos os outros valores do domínio da função, o valor da função é menor do que esse ponto, então esse é um ponto de máximo, e o mínimo é o contrário. Então, por exemplo, se eu pegar 4 menos x ao cubo, tem um ponto de máximo em x igual a 0, e 4 mais x ao cubo tem um ponto de mínimo em x igual a 0. Eu não preciso, algumas funções não vão ter pontos de máximo ou mínimo. Por exemplo, essa função, 4 menos x ao cubo, ela tem um ponto de máximo em x igual a 0, mas ela não tem ponto de mínimo, porque se eu for para x igual a mais ou menos infinito, cada vez que eu vou aumentando o módulo de x, ela vai diminuindo cada vez mais. Tá? Então, eu não tenho um ponto de mínimo. A mesma coisa acontece com essa função, que tem um ponto de mínimo e não tem um ponto de máximo. E a última coisa que eu falei na semana passada é que uma função crescente é uma função que, conforme eu vou aumentando o valor do domínio da variável, né? Então, se x2 é maior do que x1, a função em x2 tem que ser maior do que a função em x1. E a função decrescente é o contrário. Se o valor de x2 é maior do que o valor de x1, a função em x2 tem que ser menor do que a função em x1. Nem toda função é crescente para todo o seu domínio, nem toda função é decrescente. Eu posso ter uma função que seja crescente numa certa faixa e decrescente numa outra faixa. O fato é que, e essa questão de função ser crescente ou decrescente é que tem a ver com derivado, né? Que conforme eu vou aumentando o valor de x, eu vou aumentando ou diminuindo o valor da função. Então, eu posso ter uma função crescente e uma função decrescente. Bom. Então, por exemplo, essa é uma função
decrescente, essa é uma função crescente. O gráfico dessa função, quanto maior é o x, menor é a função, é uma reta inclinada para baixo. Essa é uma função crescente porque ela é uma reta inclinada para cima. Então, elas vão obedecer essa propriedade de ser a função crescente ou decrescente. Isso aqui foi o exemplo que eu dei também, né? Então, essa função é uma função crescente, essa é uma função decrescente, não precisa ser uma reta para ser função crescente ou decrescente. Essas duas funções estão aqui indicadas quais são. E aí foi assim que eu acabei a aula passada, né? Então, esse foi um resumo bem rápido da aula passada. De novo, se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, mas como eu já falei isso na aula passada, eu passei meio rápido aqui. Tá? Agora vamos entrar na parte nova que eu não falei ainda. Certo? Então, eu falei dessas funções, que essas funções... Espera aí só um pouquinho que tem gente querendo entrar. Tá. Opa. Falei de função de forma mais genérica, né? Agora vamos ver os exemplos de função. Então, a gente vai ver 3 exemplos de função hoje. Função linear, função quadrática e função trigonométrica. Função linear e função quadrática vai ajudar o que a gente viu na aula passada de equação linear e equação quadrática. Alguns dos resultados são parecidos, né? A gente vai usar, no fundo, não deixa de ser uma equação, né? Mas eu vou falar também de função trigonométrica na segunda metade. Então, o que é uma função linear? Uma função linear é uma função desse tipo aí. Y é uma função de x, que é ax mais b. Então, isso aqui é uma função linear. Ela vai ter onde a e b são constantes, certo? Então, eu tenho uma constante que multiplica a variável e tem mais uma constante. Para eu dizer que uma função é linear, a constante a precisa ser diferente de zero, certo? Porque se isso for igual a zero, essa função vai ser uma constante. Então, ela não vai ser uma função linear. Então, uma função linear vai ser uma função desse tipo, tal que a constante que multiplica a variável x seja diferente de zero. Qual é o gráfico de uma função linear? A gente viu na aula passada que o gráfico quando eu tenho uma equação linear, o gráfico é uma reta. Né? Então, o gráfico de uma função linear, como a função linear eu vou colocar no eixo y os valores do contradomínio, e no x o valor do domínio, que é a função de partida, né? A variável de partida. Então, o gráfico dessa função vai ser uma reta. Que reta vai ser essa? Assim como para a equação, se essa constante que multiplica o x for maior do que zero, eu vou ter uma reta crescente, porque quanto maior o x, maior vai ser o valor da função y de x. Certo? Então, se essa constante a for positiva, eu tenho uma reta positiva, uma reta que cresce, né, com inclinação para cima. E se o a for menor que zero, eu vou ter uma reta decrescente, porque quanto maior os valores de x, menor o valor da função. Então, a gente dá nomes, como a gente tem muitas funções lineares que aparecem para a gente, né? Então, a gente dá nomes para as coisas. Né? Então, o a, essa constante a gente chama de coeficiente linear da reta, coeficiente angular da reta, desculpa. Então, o a é o coeficiente angular da reta. Por que ele é o coeficiente angular? Porque o a é o que vai dar a inclinação dessa reta. Por que isso? Se eu pegar quaisquer 2 pontos nessa reta, então, se eu tenho um ponto na reta, eu tenho um x que está associado a um y por essa função. Um outro ponto, eu tenho um outro x que está associado a um outro y por essa mesma função. Então, eu pego 2 pontos quaisquer, x1 e x2. Se eu pego 2 pontos quaisquer, eu sei que y2 é igual a ax2 mais b. E y1 é igual a ax1 mais b. Se eu quero achar quem é a, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho um sistema de 2 equações com 2 variáveis. O a e o b, que eu quero descobrir essas constantes. Em princípio, x1, y1, x2 e y2 eu sei quem são. Então, eu posso, por exemplo, subtrair uma equação da outra, y2 menos y1, aqui vai ficar a x2 menos x1 e aqui vai cancelar o b com b. Certo? Então, vai ficar y2 menos y1 é igual a x2 menos x1. Então, y2 menos y1 eu sei quem são, porque eu, em princípio, sei quem são esses pontos. Então, eu consigo tirar daqui que esse coeficiente angular é simplesmente a variação em y sobre a variação em x. Quaisquer que sejam esses 2 pontos, não importa quais 2 pontos eu pegar, isso sempre vai ser verdade. Então, aqui, por exemplo, eu peguei esse ponto aqui, que tem o valor x1 e o valor y1. Tenho esse ponto aqui, que tem o valor x2 e o valor y2. Então, quem vai ser a? O a vai ser
se eu pego o quanto variou em y, delta y, que é y2 menos y1, dividido pelo quanto variou em x, que é o delta x, que é x2 menos x1. Certo? Então, isso vai ser delta y sobre delta x. E se eu pegar dois outros pontos, eu vou chegar no mesmo valor, porque como é uma função linear, se eu pegar um outro valor de x, a variação no y vai ser a mesma variação que eu tive de acordo com isso aqui. Então, quanto maior esse coeficiente angular, o que significa ser maior? Que para a mesma variação em x, eu vou ter uma maior variação em y. Então, quanto maior o valor do coeficiente angular, maior a inclinação dessa reta, para o A positivo. Né? O que acontece se o A for negativo? Se o A for negativo, eu tenho uma reta com inclinação para baixo, porque eu tenho uma função decrescente. Mas vale a mesma coisa. Se eu pegar aqui dois pontos, x e x1, que está associado a y1, e x2, que está associado a y2, o A continua sendo delta y sobre delta x, só que nesse caso ele vai ser negativo, porque por um crescimento em x eu vou ter um valor negativo de y2 menos y1. E aqui, quanto mais inclinada a reta, mais negativo é o A, certo? Então, o módulo do A vai dar a inclinação da reta. Quanto maior o módulo do A, maior a inclinação da reta. Se o A é positivo, ela vai ser inclinada para cima. Se o A é negativo, ela vai ser inclinada para baixo. Mas, então, o A a gente chama de coeficiente angular da reta, porque esse A ele vai dar o quanto essa reta é inclinada, tanto para cima quanto para baixo. Bom, muito bem. Então, se o A é o coeficiente angular, então, esse aqui é um A maior que zero, esse aqui é um A menor que zero. Se o A é o coeficiente angular, quem vai ser o B? Né? O B a gente chama de coeficiente linear da reta. E qual vai ser a interpretação gráfica do coeficiente linear? Quem é o B? Quando que a função vai ser igual ao B? A função vai ser igual ao B quando esse termo for zero. Como A é diferente de zero, para ser uma função linear, isso vai ser verdade em x igual a zero. Então, quem vai ser o f de zero? A função no ponto x igual a zero. Em x igual a zero, a função vai ter o valor que ela vai cruzar o eixo. E ela vai ter o valor de b. Então, esse b, quando eu escrevo que a função é ax mais b, esse b é o coeficiente linear da reta. E a interpretação gráfica, ela é o ponto onde essa reta corta o eixo y. Certo? É o valor de y para x igual a zero. Então, se eu tenho os valores de A e B, eu sempre posso escrever, eu sempre posso tanto escrever a função quanto desenhar a função. O B vai ser o valor, o ponto onde a reta vai cruzar o eixo y, e o A vai ser o coeficiente angular. Então, para qualquer variação no x, um delta x, eu vou encontrar quem é o delta y. E como eu sei de qual ponto eu estou partindo, eu tenho como desenhar essa função. Tá? Certo? Tranquilo? Acho que função linear é relativamente tranquilo, né? De novo, insistindo, se tiver dúvida, pode perguntar. Então, só para verificar que está tudo certo, exercício. Encontre a equação da reta que passa pelos pontos 3, menos 4 e menos 7 e 2. Então, eu tenho uma reta que passa por dois pontos. O ponto x igual a 3, y igual a menos 4, e o ponto x igual a menos 7, y igual a 2. Sei que uma função ela é dessa forma aqui. Y de x é igual a ax mais b. Certo? E aí? Como é que eu faço para achar A e B? Alguma ideia? Vocês têm alguma ideia como é que faz para achar A e B? Se essa é uma função que relaciona qualquer x com qualquer y, ela é verdade sempre, inclusive para esses dois pontos. Então, eu sei que y, o valor de y, desculpa, o valor de y para x igual a 3, desculpa, é igual a menos 4. Então, eu sei que o y de 3 é igual a menos 4. Da mesma forma, eu sei que o y de menos 7 é igual a 2. Então, quando x igual a 3, y igual a menos 4. Quando x igual a menos 7, y igual a 2. Tá? Então, como eu não sei quem é A nem B, eu tenho duas incógnitas que eu quero descobrir, A e B, porque para eu escrever a equação da reta, eu preciso das duas constantes A e B. Então, eu tenho duas incógnitas que eu quero achar, A e B.
Mas eu tenho duas equações. Eu tenho essa equação para x igual a 3, y igual a menos 4, e essa equação para x igual a menos 7, y igual a 2. Certo? Então, eu posso escrever y de 3 é igual a menos 4. Então, quando y é igual a menos 4, eu tenho 3a mais b. Certo? E a outra, y de menos 7 é igual a 2. Então, 2 vai ser igual a menos 7a mais b. Só substituir o valor de x e y nas duas equações para esses dois pontos que me foram dados. Então, eu tenho duas equações e duas incógnitas, eu tenho que resolver isso. Então, eu tenho um sistema de duas equações, eu posso, por exemplo, subtrair as duas equações. Eu posso subtrair a primeira da segunda. Se eu subtrair, lembrar que, como eu falei na semana passada, subtrair duas equações, eu vou subtrair o lado esquerdo do lado esquerdo e subtrair o lado direito do lado direito. Então, menos 4 menos 2 do lado esquerdo vai dar menos 6. E do lado direito eu vou ter 3a menos 7a é 3a mais 7a. Então, 3a mais 7a vai dar 10a. E b menos b vai dar 0. Então, a subtração dessas duas equações me deu que menos 6 é igual a 10a. Então, daqui eu vou extrair que o a é menos 6 sobre 10, simplificando menos 3 quintos. Então, achei quem é o a. Então, como eu resolvi no sistema, eu achei quem é o a, eu vou lá e substituo o valor de a em alguma das outras equações. Por exemplo, na primeira. Então, eu vou substituir o valor de a igual a menos 3 quintos nessa primeira equação. Então, eu vou ficar que menos 4 é igual a 3 vezes menos 3 quintos mais b. Bom, 3 vezes menos 3 quintos é menos 9 quintos. Então, 3 vezes menos 3 quintos é menos 9 quintos. Então, eu vou ter que b é igual a menos 4, passando menos 9 quintos por outro lado, passa somando. Então, b é igual a 9 quintos menos 4. Então, para resolver essa soma de uma fração com um número, né, inteiro, eu preciso fazer o MMC. Então, eu vou multiplicar 5 por 4 aqui, para ficar todo mundo sobre 5. Então, vai ficar 9 menos 20, que vai ficar menos 11 quintos. Então, eu vou encontrar que essa função y de x, f de x é igual a y, que é igual a menos 3 quintos vezes x, menos 11 sobre 5. Então, isso é uma reta que tem uma inclinação negativa. Eu acho que não está desenhado aqui, eu poderia desenhar. Né? Acho que eu poderia fazer assim, ó, desenhar. Então, eu posso, por exemplo, fazer então, eu posso fazer o eixo x aqui, o eixo y para cima. Aí, o que eu teria? Eu teria... Posso fazer uma coisa mais ou menos assim. Né? Aí, o que eu teria? Eu sei que o coeficiente linear é menos 11 sobre 5. Então, ele vai cruzar o eixo num ponto aqui, perto de menos 2 aqui embaixo. E ela tem uma inclinação para baixo e o coeficiente angular é menos 3 quintos. Então, ela tem uma inclinação não muito grande, menor do que 1. Né? Então, eu posso, por exemplo, dizer que, digamos que eu tenho uma... Cara, deixa eu tirar isso aqui. Vou inserir outro aqui. Então, eu tenho uma reta que ela vai ter uma inclinação para baixo, negativa, e ela cruza o eixo perto do menos 2. Então, por exemplo, eu teria essa seria a equação da reta, o gráfico da reta. Esse coeficiente linear é menos 11 sobre 5, então esse valor aqui é menos 11 sobre 5, e ela tem uma inclinação para baixo. Tá? Bom, muito bem. Certo? Perguntas? Não? Podemos ir? Então, vamos lá. Bom, então isso é uma função linear. E a próxima função que a gente vai estudar, o tipo de função, é a função quadrática. Né? O que é uma função quadrática? É uma função desse tipo. Y igual a f de x, que é igual a ax ao quadrado, mais bx mais c. Qual é o gráfico de uma função quadrática? A gente viu na aula passada que o gráfico, quando eu tenho uma equação quadrática, é uma parábola. Certo? Então, se eu tenho uma função quadrática, o gráfico dessa função, com o eixo x sendo o domínio, o eixo y o contradomínio, vai ser uma parábola.
Então, é uma função desse tipo, ax² mais bx mais c, da mesma forma que antes, a constante a tem que ser diferente de zero para isso ser uma equação quadrática, senão, se for zero, eu vou voltar para uma equação linear. Então, uma função quadrática é uma função desse tipo, com constantes a, b e c, onde a é diferente de zero. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. E como que vai ser essa parábola? Ela pode ter concavidade para cima ou para baixo. O que vai determinar se ela tem concavidade para cima ou para baixo? Vai ser a coeficiente A, vai ser a constante A. Se o A for positivo, então se eu tiver uma coisa do tipo x², ou alguma coisa vezes x², qualquer coisa positiva vezes x², a equação dessa função vai ser uma parábola com concavidade para cima. Por outro lado, se o A for negativo, eu tenho uma equação com a concavidade para baixo. Então, o que vai determinar se a concavidade é para cima ou para baixo é o sinal da constante que multiplica o termo ao quadrado. Então, se for uma coisa positiva, concavidade para cima; se for uma coisa negativa, concavidade para baixo. Tá? Muito bem. Uma função quadrática, certo? Ela vai ter ou um máximo ou um mínimo, certo? Uma parábola. Se eu tenho uma parábola, ou se ela tem concavidade para cima, ela tem um ponto de mínimo; se ela tem concavidade para baixo, ela tem um ponto de máximo. Né? Quem vai ser o máximo ou o mínimo? Uma maneira de ver isso é a gente pensar que para a função x², tá? A função mais simples quadrática que eu tenho é x², mais x² ou menos x², que é essa que está desenhada aqui. É a função onde as constantes b e c são nulas, são zero. Então, no caso da função x², a gente vê que o mínimo dessa função vai acontecer em x=0. Assim como na equação da função menos x², o máximo vai acontecer em x=0. Para qualquer outro valor de x, a função aqui vai ser menor, e aqui, para qualquer outro valor de x, a função vai ser maior. Então, eu observo que para x e f de x igual a x² e f de x igual a menos x², o máximo ou o mínimo da função vão acontecer em x=0. Certo? E aí eu vou observar que qualquer função quadrática, mesmo que ela tenha uma forma diferente, eu posso escrever ela, eu posso reescrever, manipular a equação e reescrever essa equação dessa seguinte forma aqui. Eu posso completar o quadrado usando aqueles produtos notáveis que eu falei na primeira aula também. Eu posso manipular a equação de forma que eu vou escrever a vezes x menos uma outra constante ao quadrado mais k. Nota que eu estou fazendo uma substituição de variáveis, eu tinha ax mais bx mais c, e eu estou manipulando essa equação para escrever essa equação completando o quadrado. Sempre posso fazer isso, usando outras três constantes, a, h e x. Porque aqui eu também tenho três constantes. Então, se eu tinha 3, eu tenho que ter 3. Então, fazendo isso, quando eu consigo escrever dessa forma, quem vai ser o máximo ou mínimo dessa função? O máximo ou mínimo dessa função, então, vai ser quando essa função tiver o valor h, porque esse termo aqui vai ser zero. Completando o quadrado dessa função, eu consigo encontrar quem é o valor do máximo ou o valor do mínimo, que vai ser esse h aqui que está dentro desse parênteses. Então, se eu pegar o valor genérico dessa função, ax² mais bx mais c, eu posso completar o quadrado. Por exemplo, boto a em evidência, aí vai ficar x², desses dois primeiros termos. x², se eu botei o a em evidência, eu tenho que ficar b sobre a, né? Porque na hora que eu multiplicar b vezes a vezes b sobre a, vai dar b. Então, eu simplesmente coloquei o a em evidência desses dois primeiros termos. Então, aqui teve que surgir um b sobre a. Certo? Bom, mais do que isso. Então, eu tenho x² mais b sobre ax. Eu posso somar, eu sempre posso somar e subtrair o mesmo termo da equação. Então, aqui eu vou somar e subtrair esse termo b² sobre 4ao². Então, eu somei b² sobre 4ao² e subtraí esse mesmo termo b² sobre 4ao². Fazendo isso, o que eu vou ter aqui? Não foi coincidência eu ter feito isso. Pensando em produto notável, eu sei que para isso aqui eu posso escrever como x mais b sobre 2a², certo? Porque esse produto notável vai ser o quê? x² mais 2 vezes x vezes b sobre 2a, que é exatamente b sobre a vezes x, mais b² sobre 4ao².
Então, isso aqui é exatamente igual a isso aqui. Eu só fiz essa manipulação da equação para conseguir escrever isso na forma de um produto notável. Isso aqui é tudo constante. Ao fazer isso, eu escrevi dessa forma. Então, eu verifico que o máximo dessa função, o mínimo dessa função, desculpa que essa função vai ter mínimo, o máximo, dependendo dos valores de B e A, desculpe, dependendo do valor de A, essa função tem máximo ou mínimo. Mas o fato é que essa função vai ter máximo ou mínimo quando x for igual a isso aqui, com um quadrado completado. Então, assim eu verifico que o máximo ou mínimo da função vai ocorrer quando x for igual a menos b sobre 2a. Tá? Isso também dá, agora que vocês estão, assim, vocês vão ver depois em cálculo, que o máximo ou mínimo da função vai ser mais facilmente obtido derivando, mas a gente vai obter o mesmo valor. Tá? Então, o fato é que uma função quadrática, escrita dessa forma usual aqui, a forma canônica, ax ao quadrado mais bx mais c, é a forma usual, né, que a gente usa mais, ela vai ser uma parábola com concavidade para cima ou para baixo, dependendo dos valores de A e B, do valor de A ser positivo ou negativo, e de máximo ou mínimo, x igual a menos b sobre 2a. Tá? Bom, para terminar, essa função, então, se eu tenho a expressão da função quadrática, eu sei se ela tem concavidade para cima ou para baixo, eu sei qual é o valor de máximo ou o valor de mínimo, e eu tenho como encontrar as raízes dessa função. O que são as raízes? As raízes da função são os valores de x quando a função é igual a zero. Como é que eu encontro isso? Se f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, as raízes dessa função vão ser os valores de x para os quais a função é zero. Então, eu vou igualar isso a zero, e aí eu vou ter que encontrar quem é x usando Bhaskara, certo? A gente viu isso na aula passada, a equação de segundo grau, a solução é Bhaskara. Então, eu tenho duas soluções possíveis, né? Então, eu vou ter que x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. Isso aqui vem de Bhaskara. E aí? E aí a gente tem, como eu falei na aula passada, né, quando a gente falou de Bhaskara, o que eu vou ter? Eu tenho três situações diferentes. Se esse argumento da raiz for maior do que zero, eu tenho a raiz de um número positivo, então eu tenho duas soluções reais. Essa expressão com mais e essa expressão com menos. Né? Qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade é esse argumento da raiz, b ao quadrado menos 4ac, ser igual a zero. Se isso é igual a zero, fazer mais ou menos zero não faz diferença. Então, eu tenho uma única solução real, que é menos b sobre 2a. E o último caso é quando esse argumento aqui for negativo. Quando esse argumento for negativo, eu não vou ter nenhuma solução real, porque a raiz de número negativo vai ser um número complexo, e a gente não está vendo número complexo aqui para a gente, em física 1, a gente não vai tratar de número complexo. Então, se esse argumento for negativo, eu não tenho nenhuma solução real. Se esse argumento for positivo, eu tenho duas soluções reais, com mais e com menos, e se esse argumento for igual a zero, eu tenho uma única solução real. Então, toda vez que a gente tiver uma equação quadrática, uma função quadrática, a gente tem que tomar cuidado para saber se ela vai ter solução, saber o argumento. Aí vai falar, mas que caso, por exemplo, você teria dessa função não ter solução? Significa que eu não tenho nenhum ponto onde essa função vai cruzar o eixo. Então, quando que eu tenho isso? Por exemplo, posso ter isso assim, ó. Se eu pegar aqui, desenhar... Se eu tenho, por exemplo, os eixos x e y aqui, ó. O que significa, por exemplo, você ter uma função em que você não tem solução para essa equação, ou seja, b ao quadrado menos 4c é negativo. Eu posso ter, por exemplo, uma coisa desse tipo aqui, ó. Eu posso ter uma coisa assim, ó. Ficou feio, né? Vou apagar. Mas eu posso ter uma coisa desse tipo assim, ó. Ó, fiz que é uma parábola. É uma parábola com concavidade para cima, em que o mínimo da função está acima do valor y igual a zero, ou seja, essa parábola ela nunca vai cruzar o eixo, ela não tem raízes, né? E isso se explicaria matematicamente por eu ter um argumento da função delta negativo, então não tem solução real.
Qual seria o caso em que eu tenho, por exemplo, b ao quadrado menos a menos 4ac igual a zero? Significa que eu tenho uma única solução. Então, se eu tenho uma única solução, significa que essa função ela cruza o eixo apenas uma vez. Então, seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Com isso aqui cruzando o eixo. Então, ela vai cruzar, ela vai ter a raiz dela vai ser exatamente o valor da raiz. Vai ser o caso em que eu vou ter uma única solução para essa equação, para a raiz da equação, tá? Deixa eu apagar essas coisas aqui. Certo? E aí, a gente chega... Ah, não. Aí eu tenho um exemplo, na verdade. Que exemplo é esse? Qual o gráfico da função quadrática? Então, eu estou dando o gráfico. F de x é igual a menos x ao quadrado sobre 2 mais 3x mais 8. Como é que vai ser o gráfico dessa função? O que eu sei, por exemplo, olhando para essa expressão? Eu sei que é uma função quadrática, eu sei que é uma parábola. Tá? Mas que parábola vai ser essa? É uma parábola que vai ter concavidade para cima ou para baixo? Para baixo, certo? Se eu tenho o número que multiplica o x ao quadrado, o termo ao quadrado, é negativo, menos meio, não é isso? Então, essa é uma parábola com concavidade para baixo. Então, a primeira informação que a gente tem é que é uma parábola com concavidade para baixo. Certo? O que mais que eu posso ter saber sobre essa função? Esse sinal de menos vai me dizer que é uma parábola com concavidade para baixo. Então, eu tenho que agora, se ela é concavidade para baixo, eu sei que ela vai ter um ponto de máximo. Quem vai ser esse ponto de máximo? Então, a gente vai pegar lá o ponto de máximo, né? Como eu acabei de falar 2 páginas para trás, que uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, ela vai ter valor, vai ter máximo ou mínimo da função, o valor de máximo ou mínimo da função vai ocorrer quando x for igual a menos b sobre 2a. Então, quem vai ser esse valor de x de máximo dessa função? O b é igual a 3, o a é menos meio, então eu vou ter que o máximo dessa função vai ser menos o valor de b, que é 3, dividido por 2a. 2 vezes menos meio vai dar menos 1. Então, menos com menos vai dar mais. Então, o valor de x para o máximo dessa função vai acontecer em x igual a 3. Tá? Esse vai ser o valor onde o máximo vai ocorrer. E quem vai ser o máximo da função? Para encontrar o máximo da função nesse ponto, é simplesmente substituir x por 3 nessa expressão aqui. Então, fazendo x igual a 3, 3 ao quadrado, 9, dividido por 2, então vai ficar menos 4,5. 3 vezes 3 é 9, então vai ficar menos 4,5 mais 9 mais 8. Então, isso vai dar 17 menos 4,5, que vai dar 12,5. Então, o valor de máximo da função vai acontecer para x igual a 3 e vai ser 12,5 é o valor da função. Outra informação que a gente pode ter sobre essa expressão é encontrar as raízes. Então, quem são as raízes dessa função? Por Bhaskara, como eu falei, igualar isso aqui para zero. Igualando isso aqui para zero, eu tenho que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Então, a é igual a menos meio, b é igual a 3, c é igual a 8. Então, isso vai ficar menos 3, que eu substituo o valor de b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes a, que é menos meio. Então, menos daqui com menos do a vai dar mais. 4 vezes meio vai dar 2, vezes 8 vai dar 16. Então, eu tenho menos 3, mais ou menos a raiz de 9 mais 16, dividido por 2a. Como a é menos meio, 2 vezes menos meio vai dar menos 1 de novo aqui. Então, eu tenho essa expressão. Como o argumento aqui, 9 mais 16 é 25, certo? Então, 9 mais 16 é 25. Raiz de 25, eu tenho duas soluções reais para essa expressão. Isso significa que eu tenho duas raízes. Então, eu vou ter que esse gráfico ele vai cruzar o eixo y igual a zero em 2 pontos. Quais pontos são esses? Vão ser soluções para a raiz de 25 é 5, menos 3 mais ou menos 5 sobre menos 1. Então, a primeira raiz, x1, vai ser
menos 3 mais 5, que vai dar mais 2, dividido por menos 1, menos 2. x1 igual a menos 2. E o outro vai ser com menos. Menos 3 menos 5, menos 8. Dividido por menos 1, mais 8. Então, pronto. Então, eu consigo desenhar o gráfico dessa parábola, certo? Porque essa é uma parábola que vai ter concavidade para baixo. O máximo dela vai ocorrer em x igual a 3, e quando x for igual a 3, o valor da função é 12,5. E ela vai ter duas raízes. Ela vai cruzar o eixo y igual a 0 em dois pontos. X igual a menos 2 e x igual a 8. Então, está aqui ela desenhada. O valor de máximo é 12,5, que vai ocorrer em x igual a 3, com cavidade para baixo. E o valor das raízes igual a mais 8 e menos 2. Tá? Então, com a expressão algébrica da função, eu consigo desenhar o gráfico. O contrário eu também conseguiria fazer, certo? Mas não vou fazer aqui. Ok? Então, com isso, a gente termina essa parte inicial de função linear, função quadrática. Caso vocês tenham mais dificuldade, façam exercícios, exemplos, para aprender a lidar com isso, né? Porque, como eu falei lá no início, na primeira aula, a ideia do apoio é a gente falar de coisas matemáticas, ferramentas matemáticas que a gente vai usar na física. A gente vai usar esse tempo todo, essas coisas. Mas vocês têm que estar muito bem trabalhando com essas ferramentas. Bom, então agora a gente vai entrar em outro tópico. Ainda falando de funções, mas aí a gente vai falar de trigonometria. Trigonometria, não preciso dizer que é um dos tópicos que mais causa problemas, porque basicamente a gente vai estar o tempo todo trabalhando com trigonometria. Seja porque a gente está trabalhando com cinemática em duas dimensões, porque basicamente vão aparecer triângulos e ângulos e etc e tal. Seja que a gente está trabalhando com vetores na cinemática em 2D ou na dinâmica, a gente vai usar muito vetores, então tem que fazer projeção de vetores e tal. Então, assim, vou falar um pouquinho de trigonometria, hoje vou falar de ângulos, funções trigonométricas, e aí na semana que vem, na terceira aula, eu vou falar só de vetores. Então, hoje eu não vou falar de vetores, mas vou falar de funções trigonométricas, seno, cosseno, de onde vem, como é que funciona. Mas antes disso, vou começar mais básico em trigonometria, né? A gente está falando de trigonometria, tem que falar de ângulo. O que é um ângulo? Um ângulo é basicamente a abertura entre duas semirretas. Então, eu tenho duas semirretas se encontram num único ponto, e essa abertura, a medida dessa abertura entre essas semirretas é o que a gente chama de ângulo. Né? Muitas vezes a gente usa grau, né, para medir ângulo. E o que é um grau? Um grau, basicamente, é se você tem uma circunferência completa, a gente divide essa circunferência em 360. Então, por definição, um ângulo é uma revolução completa de 360 graus, né? Por isso que 360 graus é uma volta completa. E a gente divide isso em intervalos iguais, então cada 360 avos dessa abertura é um grau. Então, numa abertura de 360 graus, eu vou ter de 1 em 1 grau, eu vou dividir isso em 360, isso é 1 grau. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa unidade de grau, ela só vai ser útil para a gente falar, assim, tantos graus, eu tenho tantos graus, para visualizar. Porque quando a gente tiver que trabalhar com funções, com equações, a gente nunca vai poder trabalhar com grau, a não ser dentro do argumento de uma função trigonométrica. Mas nas funções trigonométricas, a gente vai sempre ter que trabalhar com a unidade de radiano para o grau. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Inclusive na calculadora, se a sua calculadora tiver com grau radiano. Mas o fato é assim, a gente usa grau só para visualizar mais, a gente sabe mais na cabeça quanto é que é 30 graus mais do que é π sobre 6 radianos, mas assim, tem que tomar sempre cuidado que quando a gente estiver trabalhando com as funções trigonométricas, com expressões que envolvam ângulos, a gente tem que sempre trabalhar com radiano. Enfim, aqui eu desenhei um círculo de raio R, então um círculo de raio R, foi isso que eu falei, né? Então, assim, isso aqui é uma reta, por exemplo, é uma semirreta que vai dar origem a um ponto sobre esse círculo de raio R, e eu vou dizer que essa reta, essa semirreta tem faz um ângulo, que esse ângulo é amarelo, com o eixo X. Tá? O que é um radiano? Um radiano, que é essa coisa que a gente usa bastante, né, que a gente diz que não tem dimensão, o que é um radiano? Um radiano
é o ângulo que compreende um comprimento R nesse círculo. Então, se eu tenho um círculo de raio R, 1 radiano vai ser o ângulo que eu vou ter para este comprimento ser igual a R, ser igual ao raio. Certo? Então, a definição de radiano é essa. Então, se eu tenho esse círculo de raio R, medindo essa abertura aqui, quando este comprimento tiver tamanho R, que é o raio, eu tenho 1 radiano. Essa é a definição de radiano. Tá? Como eu sei que numa circunferência completa, uma circunferência, o comprimento dessa circunferência, o comprimento desse perímetro em uma volta completa é 2π vezes R, então eu vou concluir que em uma volta completa eu tenho 2π radiano. Tá? Então, se radiano é uma abertura que este comprimento vale R. Quando eu tenho a volta completa, eu sei que o comprimento é 2πr. Então, eu vejo que em uma volta completa, o ângulo que compreende uma volta completa é 2π. Então, eu vejo que 2π radianos correspondem a 360 graus. Então, essa vai ser quando eu tiver que mudar de radiano para grau, essa vai ser sempre a conversão que eu vou ter que fazer. Em geral, usando regra de 3. Então, aqui está uma tabelinha para os ângulos em graus e radianos. Para 30 graus corresponde a π sobre 6 radianos, 45 π sobre 4, 60 π sobre 3, 90 graus π sobre 2, 120, 2π sobre 3, até π igual a 180 e 2π igual a 360. Para quaisquer outros valores de ângulo, como é que a gente faz? Regra de 3. Então, se eu tenho o ângulo em radianos e o ângulo em graus, eu sempre vou ter um desses. Eu vou fazer uma regra de 3 com 2π é igual a 360 graus. Então, se 2π é igual a 360 graus e eu tenho um ângulo em radiano ou em graus, eu vou multiplicar cruzado aqui. Então, se eu quero, por exemplo, o ângulo em radiano. Então, o ângulo em radiano vezes 360 graus vai ser igual ao ângulo em graus vezes 2π. Então, dividindo o 360 por outro lado, eu tenho que o ângulo em radianos vai ser igual ao ângulo em grau vezes 2π sobre 360. E o contrário também, né? Se eu fizer o ângulo em grau, eu vou ter 360 vezes o ângulo em radiano dividido por 2π. Então, essa é a conversão que eu vou ter que ter sempre em radiano e grau, chamando a atenção mais uma vez que para trabalhar com funções trigonométricas, com expressão, então, por exemplo, vai trabalhar muito com derivada, e aí vai ter que sair o argumento do que está lá dentro do cosseno do seno. Vai ter que ser em radiano, não pode ser em grau que não dá certo, tem que ser sempre em radiano. Então, a gente vai sempre que possível trabalhar em radiano. Os grau a gente só vai usar para visualizar, dizer qual é um ângulo assim. Mas para trabalhar numericamente tem que ser com radiano, tá? Tomando esse cuidado aí. Bom, uma coisa fundamental para a gente falar de função trigonométrica é a gente falar do círculo trigonométrico. O que é o círculo trigonométrico? Está aqui o círculo trigonométrico com um ponto perdido, mas enfim, esse ponto não era para estar aqui. O que é um círculo trigonométrico? É um círculo de raio 1. Raio 1 o quê? Adimensional. É um círculo de raio 1. Então, 1 sem dimensão. Então, necessariamente, eu estou dizendo que x e y não tem dimensão aqui. Então, não é metro, não é centímetro, não é nada. É adimensional. Então, é um círculo de raio 1. Vou chamar o eixo horizontal de x, o eixo vertical de y. Então, eu cruzei esses dois eixos no centro do círculo trigonométrico. Aqui é a origem. Coisa importante, o círculo trigonométrico, eu vou sempre medir os ângulos a partir do eixo x. Então, se eu tenho um ponto, eu tenho a semirreta que vai até um ponto aqui. Eu vou sempre medir o ângulo dessa semirreta com o eixo x, né? O ângulo é a abertura de duas semirretas. Uma semirreta vai ser sempre o eixo x. E eu vou medir sempre esse ângulo no sentido anti-horário. Eu vou definir, isso é definição. Estou escolhendo isso. Mas a partir de agora vai ser sempre assim. Eu vou dizer que ângulos positivos eles vão ser medidos no sentido anti-horário. Então, quando eu falo que eu tenho 30 graus, eu estou medindo um ângulo de 30 a partir do eixo x no sentido anti-horário. Então, vai estar 30 graus por aqui. Tá? Isso é o círculo trigonométrico. Então, ângulos positivos eu vou medir assim. Se eu disser que um ângulo é negativo, é porque eu estou medindo no sentido horário. Então, sempre ângulos positivos significa que eu estou medindo no sentido anti-horário, ângulos negativos eu estou medindo no sentido horário.
Então, se eu falar positivo, então, como eu falei, esse ângulo aqui deve ter uns 60 graus medidos a partir do eixo X. Então, 60 graus positivos estão para cá. Esse aqui são 60 graus mais ou menos negativos. Então, eu vou medir no sentido anti-horário. Tá? Como a gente faz como a gente coloca esses eixos X e Y, a gente divide esse círculo trigonométrico em 4 quadrantes. O primeiro quadrante, onde tanto X quanto Y são positivos. O segundo quadrante, onde Y é positivo, mas X é negativo. O terceiro quadrante, onde tanto X quanto Y são negativos. E o quarto, onde X é positivo e Y é negativo. Tá? Bom, se eu pegar... Cuidados que a gente tem que ter. Se eu pegar esse ponto aqui, esse ponto sobre o círculo trigonométrico, ele é ligado a partir da origem por essa reta em azul, e ele faz esse ângulo que eu marquei aqui em branco com o eixo X, é o ângulo positivo. Esse ângulo aqui, por exemplo, é 3π sobre 4. Tá? 3π sobre 4, que seria 135 graus. Mas o fato é que ele é 3π sobre 4. Como isso é um círculo, eu posso chegar nessa reta por um lado ou por outro. Só que pelo outro lado, se eu for pelo lado negativo, ele é negativo. Quando é que eu vou chegar aqui? Então, eu preciso andar 3π sobre 4 para chegar nessa reta pelo lado positivo, mas eu posso chegar também pelo lado negativo. Só que aqui eu tenho que andar 5π sobre 4. Opa. Certo? Então, esse mesmo ponto aqui, essa mesma reta, eu posso dizer que ela faz um ângulo de 3π sobre 4 com o eixo X positivo ou menos 5π sobre 4 com o eixo negativo, medindo a partir do sentido horário. Né? Porque como eu tenho um ângulo, como isso aqui compreende 2π, quando eu somar 3π sobre 4 com 5π sobre 4, isso vai dar 2π. Né? Então, o que seria menos 5π sobre 4? Seria menos π sobre 4. Então, daria menos 5π sobre 4. Então, esses dois ângulos são iguais. Eu posso, mas, em geral, a gente vai medir sempre o ângulo positivo medido a partir do eixo X. Certo? Isso é uma convenção que a gente usa, que os ângulos positivos se medem no sentido anti-horário. Tá? Bom, e aí a gente chega no nosso grande objetivo de hoje, que é falar das funções trigonométricas que a gente vai usar muito. Né? Então, tem o círculo trigonométrico, que é esse aqui, que tem os 4 quadrantes, o círculo de raio 1, e a gente vai definir nesse círculo trigonométrico as funções trigonométricas. Como são essas funções? Essas funções trigonométricas, elas são definidas inicialmente em triângulos retângulos. Tá? Então, se eu pegar um triângulo retângulo, aqui, que tem o cateto, 2 catetos e uma hipotenusa, e eu estou marcando esse ângulo θ aqui, que é o ângulo da abertura entre a semirreta da hipotenusa e a semirreta do cateto, que eu vou chamar de adjacente, porque é adjacente a este ângulo. Né? Eu poderia fazer a mesma coisa para esse outro ângulo, mas agora eu estou marcando este ângulo θ, que é o cateto. Então, esse aqui vai ser o cateto adjacente a esse ângulo, e essa aqui vai ser a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, vocês já viram no ensino médio, mas eu estou falando aqui de novo, que neste triângulo retângulo eu vou definir 6 funções trigonométricas, mas na verdade são 3 que eu vou definir. Quais são essas? Eu digo que seno deste ângulo θ, seno deste ângulo, é igual ao valor do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, eu vou medir isso aqui e vou dividir por isso aqui. Como um triângulo, todos os lados têm a mesma unidade, então as unidades vão se cancelar nessa subtração de forma que o seno de um ângulo ele é uma quantidade adimensional, ele não tem dimensão. Tá? Tem que ser assim. Eu não consigo dizer que seno de θ é igual a 0,2 metros. Não, ele tem que ser 0,2 nada. Porque ele não pode ter unidade, por definição, porque ele é uma relação entre 2 comprimentos, nesse caso aqui, ou 2 coisas que têm a mesma dimensão. Então, o seno deste ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Da mesma forma que eu defino isso, eu vou definir que o cosseno deste ângulo vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, é este lado dividido por este lado. Tá? Vale o mesmo comentário sobre ele ser adimensional. E, por fim, eu defino que tangente de θ, tangente desse ângulo, vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, então, seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno cateto adjacente sobre a hipotenusa e tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Daí, eu consigo definir outras 3 funções trigonométricas a partir dessas 3 que eu defini, basicamente dizendo que cossecante de θ, que eu estou definindo,
como 1 sobre seno de θ, então se é 1 sobre seno, eu vou inverter isso aqui. Então vai ser hipotenusa sobre o cateto oposto. Secante de θ é 1 sobre cosseno. Então secante vai ser hipotenusa sobre o cateto adjacente. E a cotangente de θ, que vai ser 1 sobre tangente. E 1 sobre tangente vai ser cateto adjacente sobre cateto oposto. Certo? Então, eu defino essas 6 funções trigonométricas a partir de um triângulo retângulo, mas eu vou expandir essa definição a partir de triângulos retângulos para o ciclo trigonométrico. De maneira, porque num triângulo retângulo, eu só consigo ter ângulos, né, para θ menor do que 90 graus. Porque se o triângulo é retângulo, aqui é 90, a soma dos ângulos de um triângulo é 180, então eu só consigo ter ângulos até, no máximo, um pouquinho abaixo de 90, de modo que o outro ângulo seja quase zero. Aplicando isso para o nosso ciclo trigonométrico, o que eu teria? Então, eu tenho o nosso ciclo trigonométrico, que ele tem raio 1, certo? Eixo X e eixo Y, e como eu disse, eu vou medir esses ângulos. Então, se eu tenho um ponto sobre esse círculo aqui. Então, este ponto, eu vou ligar a origem a este ponto. Esta reta faz esse ângulo θ com eixo X. Certo? Então, essa reta faz esse ângulo θ positivo com eixo X. E se eu projetar essa reta, eu vejo que eu tenho um triângulo retângulo. Certo? Este triângulo retângulo tem lado que é a projeção desta reta em X, é um cateto adjacente ao ângulo θ. Este lado aqui é o cateto oposto ao ângulo θ, ele é a projeção em Y dessa reta, e a hipotenusa é o raio. Né? Então, aqui eu formo um triângulo retângulo nesse círculo trigonométrico. Se ele é um triângulo retângulo, valem essas definições aqui das minhas funções trigonométricas. Então, quem vai ser seno de θ? Seno de θ vai ser cateto oposto, que é a projeção, o valor de y da projeção desse ponto, dividido pela hipotenusa. Mas quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o raio. Mas no meu círculo trigonométrico, o raio, por definição, é 1. Então, eu tenho y sobre 1, que é igual a y. Então, no círculo trigonométrico, seno de θ é igual a y, que é a projeção em y dessa reta aqui. Cosseno de θ. Cosseno de θ vai ser cateto adjacente, que é x, a projeção de x, dividido pela hipotenusa, que, como eu falei, é 1. Então, eu vou ter que cosseno de x no círculo trigonométrico é igual a 1. E tangente de θ, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ser y sobre x. Então, no meu círculo trigonométrico, eu vejo que a definição das funções trigonométricas me levam a encontrar que seno de θ é igual a y, cosseno de θ é igual a x e tangente de θ é y sobre x. Tá? Bom, eu poderia ver quem são as outras funções trigonométricas, mas normalmente a gente vai usar seno, cosseno e tangente. Raras são as vezes que a gente vai usar secante, cossecante e cotangente. Mas eu poderia só inverter essas 3 aqui para encontrar as outras funções trigonométricas. Mas eu vou ficar no seno, cosseno e tangente, que é o que mais nos interessa. Bom, por que eu estou fazendo isso no círculo trigonométrico? Porque no círculo trigonométrico eu consigo estender essa definição das funções trigonométricas para quaisquer ângulos. Eu não preciso ficar restrito a um triângulo retângulo. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, mas eu posso, por exemplo, pegar um ponto no segundo quadrante. Ao pegar um ponto no segundo quadrante, eu vou definir as funções seno, cosseno e tangente da mesma maneira. Só que aqui eu não tenho mais um triângulo retângulo. Mas eu vou dizer que vai continuar valendo a mesma definição. Então, o seno de θ vai ser a projeção em y dessa reta, e o cosseno de θ vai ser a projeção em x dessa reta aqui em verde. Tá meio, o desenho está muito bom não, mas acho que dá para ver, né? Deixa eu só tentar colocar isso aqui de uma certa forma um pouquinho melhor. Deixa eu ver. Bom, melhorou um pouco. Então, este ângulo θ em verde que eu estou medindo a partir do eixo x, como ele está no segundo quadrante, este ângulo θ ele é maior do que 90 e menor do que 180.
certo? Então, esse ângulo aqui. Ao fazer a mesma definição, quem era seno de θ? Seno de θ era y, era a projeção em y. Então, eu vou dizer que mesmo para ângulos maiores do que 90, vai continuar valendo aquela minha definição, que seno de θ no círculo trigonométrico vai ser o valor de y. E o cosseno de θ vai ser o valor de x. Aí tem que começar a tomar cuidado com os sinais. Por quê? Porque no primeiro quadrante, quando eu estava tanto x quanto y são positivos, no triângulo retângulo, seno de θ e cosseno de θ variam entre 0 e 1. Como eu estou estendendo agora esse conceito de função trigonométrica para os demais quadrantes, os valores de cosseno e seno podem ter sinais negativos, porque x e y podem ser negativos. Nesse segundo quadrante, por exemplo, o y continua positivo, né? Então o seno de θ vai continuar sendo positivo, mas o cosseno de θ aqui é negativo, porque se aqui é a origem e o eixo x é para a direita, aqui eu tenho um valor negativo para o eixo y. Então, para ângulos que estão no segundo quadrante do círculo trigonométrico, o valor de cosseno de θ é negativo, é menor que zero. O seno é positivo, continua sendo, mas o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, os dois vão ser negativos, tanto o x quanto o y. E no quarto quadrante, o x volta a ser positivo, mas o y vai ser negativo. Então, como eu estou tratando agora os ângulos de 0 a 2π, com a mesma definição de seno e cosseno, ou seja, o seno de θ vai ser o valor de y da projeção, dessa reta que vai da origem ao ponto onde eu estou, medindo o ângulo. O cosseno vai ser o valor de x, eles podem ser positivos ou negativos. Aqui tem uma tabelinha com alguns valores de ângulos, seno, cosseno e tangente. Então, para 0 grau, né? Então, eu estou aqui, 0 grau. A projeção y é 0, então seno de θ é 0, cosseno é igual a mais 1. Aí, π sobre 6. Π sobre 6 é 30 graus. Então, cosseno de θ é raiz de 3 sobre 2, seno de θ é igual a meio e tangente de θ é 1 sobre raiz de 3. Seno sobre cosseno. π sobre 4, que é 45, raiz de 2 sobre 2, tanto cosseno quanto seno, né? Porque para um ângulo de 45, a projeção em x e y vão ser iguais, e a tangente vai ser igual a 1. π sobre 3, que é 60 graus, meio raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3. π sobre 2, que é 90, eu vou ter o quê? Seno de θ é igual a 1, certo? Que a projeção é y, e cosseno é igual a 0. E quem é tangente? Tangente é seno sobre cosseno. Então, na verdade, não está definido em termos de eu não vou ter 1 sobre 0 não está definido, mas no limite vai para infinito. Então, quando eu me aproximo de π sobre 2, a tangente vai aumentando cada vez mais. 2π sobre 3, aí eu já estou no segundo quadrante, então quando eu estou no segundo quadrante eu vejo que o cosseno de θ é negativo, né, porque o x é negativo, o seno é positivo e a tangente vai ser negativa também, porque como a tangente é seno sobre cosseno, quando eles tiverem sinais trocados, a tangente vai ser negativa. Quando eles tiverem mesmo sinal, ela vai ser positiva. E aí eu vou seguindo. 3π sobre 4, que é 135 graus, continuo com cosseno negativo e seno positivo. Continua aqui 5π sobre 6. Π, quem vai ser π? Quando o ângulo for π, quer dizer que eu estou num ponto aqui. Então, o cosseno é menos 1, o seno é 0 e a tangente é 0. 3π sobre 2. Aí aqui eu não botei valores aqui, mas no terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno vão ser negativos e a tangente vai ser positiva. Né? E aí aqui eu coloquei 3π sobre 2. Quando for 3π sobre 2, está num ponto aqui, então o x vai ser 0, cosseno é 0, seno é menos 1, e de novo a tangente não está definida, mas para valores próximos a 3π sobre 2, né, que está aqui, ela vai se aproximando de menos infinito. 5π sobre 4, que eu coloquei porque é um ponto aqui, né, no quarto quadrante. Então, se está no quarto quadrante, o x é positivo, o cosseno é raiz de 2 sobre 2, o seno é menos raiz de 2 sobre 2 e a tangente é menos 1. E aí eu chego no 2π, que é 0. Né? Eu completei a volta, então, assim como 0, o cosseno é 1, o seno é 0 e a tangente é 0. Então, o círculo trigonométrico ele tem essa coisa de que 2π, se eu continuar, aí 2π mais alguma coisa vai ser sempre alguma coisa que vai... 2π mais, por exemplo, 2π mais π sobre 3 vai ter tudo igual a π sobre 3, porque eu só dei uma volta, então π sobre 3, eu dei uma volta completa, então no fundo eu vou voltar... eu vou voltar a andar, certo? Bom. Aí,
Tá certo? Então, isso que seno, cosseno e tangente é isso. E a gente vai usar isso muito na projeção, nas projeções e em vetores. E aí, quando a gente trabalha com vetores, a gente vai ter situações em que os vetores têm abertura maior do que 90 graus, por exemplo. Situações como essa, que o cosseno estaria no segundo quadrante, no terceiro, no quarto, enfim. E esses sinais vão ser muito importantes para a gente quando a gente for falar, quando a gente estiver vendo as quantidades físicas. Sei lá, duas velocidades que fazem certo ângulo. Então, vai importar também o sinal, se eu vou por aqui ou se eu vou por aqui. Então, essas são, como a gente define seno, cosseno, as funções trigonométricas, principalmente seno, cosseno e tangente, no círculo trigonométrico. Tá? E a gente vai usar bastante isso. Aí a gente tem propriedades. O que são identidades trigonométricas? O que são identidades trigonométricas? São relações entre essas funções trigonométricas. Como isso vai aparecer muito, vai ser útil a gente saber como que a gente escreve uma em função da outra, quando que uma coisa vai ser igual à outra. Né? Então, estão aqui as funções trigonométricas, as que eu uso menos, né? Cossecante, secante, cotangente e tangente. Tangente é seno de θ sobre θ, mas cossecante, secante e cotangente é 1 sobre seno, 1 sobre cosseno e 1 sobre tangente. Tá? Então, uma identidade trigonométrica é uma relação entre funções trigonométricas. Uma primeira é a seguinte: para qualquer ângulo θ, eu vou ter o quê? Pensa nesse triângulo retângulo formado no círculo trigonométrico pela o raio, que é 1, y, que vai ser seno de θ, e x, que vai ser cosseno de θ. Mas, o que Pitágoras nos diz? Pitágoras nos diz que a soma dos quadrados dos tetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, x ao quadrado, que vai ser cosseno ao quadrado, mais y ao quadrado, que vai ser seno ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado, que é igual a 1 ao quadrado. Então, para qualquer ângulo que eu tenha aqui, eu vou ter que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado do mesmo ângulo vai ser igual a 1. Então, essa é a primeira identidade trigonométrica que ela vai aparecer muitas vezes, e é fundamental isso. Sempre que eu tiver cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, sempre vai ser igual a 1, basicamente por causa de Pitágoras. E eu defino seno e cosseno no meu círculo trigonométrico. Tá? Então, para qualquer ângulo, sempre vai ser verdade que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Aí daqui eu tenho uma outra expressão, que é 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. E isso eu vou tirar daqui. Tá? Se eu dividir todo mundo por cosseno aqui, ó, vai ficar cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, seno sobre cosseno é igual a tangente. Então, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é igual a tangente ao quadrado. Então, só de dividir essa equação toda por cosseno ao quadrado, eu vou ficar com 1 mais tangente ao quadrado, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado vai ser igual a tangente ao quadrado, e é igual a 1. 1 sobre cosseno ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Então, essa mesma expressão eu posso escrever ela dessa maneira. 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ também para qualquer ângulo. Então, essas identidades são verdade. Eu estou argumentando que elas são verdades para o primeiro quadrante, mas elas continuam sendo verdades para os demais quadrantes. Então, para qualquer ângulo é verdade que a soma de seno ao quadrado com cosseno ao quadrado é igual a 1, e que 1 mais tangente ao quadrado vai ser igual a secante ao quadrado. Tá? Agora, como é que a gente relaciona, por exemplo, coisas importantes, o argumento do cosseno? Se eu olhar para o círculo trigonométrico, cosseno de θ e cosseno de menos θ. Então, se eu tenho o mesmo ponto aqui, ó, θ. θ vai ser eu tenho esse ângulo θ. Então, eu estou nesse ponto aqui. Quem vai ser cosseno de θ? Vai ser a projeção em x. Então, vai ser esse valor aqui, cosseno de θ, e tangente de θ vai ser isso aqui. Então, se eu verificar aqui θ e menos θ, então, se eu tenho menos θ, este ângulo vai ser igual a este ângulo. Certo? Então, vocês vão concordar comigo que se esse ângulo é igual a esse ângulo, essa projeção aqui vai ser igual. Então, olhando para o círculo trigonométrico, eu vejo que eu fiz isso para o segundo e terceiro quadrante, mas vai ser a mesma coisa para o primeiro e quarto. Então, eu vejo a partir do círculo trigonométrico que cosseno de θ, essa projeção em x, vai ser igual a cosseno de menos θ. Essas duas projeções vão ter esse valor aqui, que vai ser um valor negativo de x, mas então eu vejo que cosseno de θ vai ser igual a cosseno de menos θ. A mesma coisa não vai ser verdade para o seno, né? Porque na hora que eu fizer seno desse ângulo, eu vou ter um valor positivo, e seno deste ângulo menos θ, eu vou ter um valor negativo, mas de mesmo módulo.
Tá? Então, eu vejo que se eu fizer essa projeção, aqui em y, este tamanho é igual a este tamanho, mas então seno de θ é igual a menos seno de menos θ. Então, eu vejo que, olhando para o círculo trigonométrico, cosseno de θ é sempre igual a cosseno de menos θ, então o sinal do argumento não importa, eu sempre vou ter o mesmo valor de cosseno, ao passo que seno de θ é igual a menos seno de menos θ. Então, é uma propriedade dessas funções trigonométricas que eu vejo olhando para o círculo trigonométrico e para essas definições. Tá? E uma última que eu vou falar é essa aqui. Seno de A mais B. Quem vai ser seno de A mais B? Isso aqui dá para mostrar, não vou fazer aqui agora, mas assim, a gente vai aparecer muitas vezes, a gente vai precisar trabalhar com o seno de um argumento que a gente vai ter que expandir, tá? Então, o que a gente vai ter? Seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Até não sei se hoje em dia ainda se faz isso, mas na época era do segundo grau, tinha um cara que falava, minha terra tem palmeiras, onde canto aliás. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Enfim, essas coisas para decorar que não costuma ajudar muito, mas enfim. O fato é que seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Então, A, B, B, A. Tá? Então, isso é uma identidade trigonométrica que a gente vai usar muito, isso vai aparecer muitas vezes. Então, é importante saber isso. Inclusive, a gente pode, se a gente tem um argumento, a gente sempre pode escrever esse argumento como uma coisa mais outra, né? Desde que seja igual, e a gente pode expandir. A gente vai fazer isso muitas vezes para trabalhar com as expressões que a gente vai ver em física 1. Então, se a gente tem com a soma, a gente tem com a subtração também. Então, se seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A, eu inverter esse sinal aqui, eu vou inverter o sinal aqui. Então, seno de A menos B é seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A. Tá? Então, isso são identidades trigonométricas que a gente vai ver muitas vezes. E para o cosseno, então, assim que funciona para o seno. Seno de A mais B, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Seno de A menos B, seno A cosseno B menos B, seno de B cosseno A. E para o cosseno também a gente tem uma outra identidade, que é a seguinte. Cosseno de A mais B é igual a cosseno de A cosseno de B menos seno de B seno de A. Tá? Então, tomar cuidado que com cosseno mais vira menos, e aí quando eu inverto esse sinal, então cosseno de A menos B, eu vou inverter esse sinal e vai virar mais. Então, invertendo esse sinal, cosseno A cosseno B mais seno A, seno B seno A. Mas aqui, como eu só estou multiplicando dois números, a ordem não importa se é seno A, seno B ou seno B, seno A. Tá? Bom, então essas são identidades que a gente tem. Em particular, uma que vai aparecer muitas vezes são as expressões com 2θ. Então, seno de 2θ. Quem vai ser seno de 2θ? 2θ eu posso escrever como θ mais θ. Certo? 2θ é θ mais θ. Então, usando a minha identidade trigonométrica, essa aqui, que seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A, seno de 2θ é seno de θ mais θ. Então, seno de θ mais θ vai ser seno θ cosseno θ mais cosseno θ seno θ. Então, como é igual, né? Seno θ e cosseno θ, como os ângulos são iguais, vai ficar seno cosseno mais seno cosseno. Então, seno de 2θ é igual a 2 vezes seno de θ cosseno de θ. É uma expressão que a gente vai encontrar muitas vezes ao longo do caminho. Eu posso fazer a mesma coisa para cosseno de 2θ. Cosseno de 2θ, está aqui, ó, é cosseno θ mais θ. Cosseno de θ mais θ vai ser cosseno θ vezes cosseno θ, que é cosseno ao quadrado de θ, menos seno θ seno θ, que é seno ao quadrado de θ. Então, cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Eu posso manipular isso aqui um pouquinho, lembrando que, como cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é sempre igual a 1, eu posso dizer que cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado de θ, por exemplo, e substituir o valor de cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado de θ. E posso concluir que cosseno de 2θ é igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de θ. São expressões, são identidades trigonométricas, relações que vão aparecer o tempo todo entre essas funções trigonométricas que a gente vai precisar saber usar bem. Então, vai ter que, com experiência, vocês vão ganhando. Então, de novo, pegar exercício dessa parte, se tiverem dificuldade e tal, para fazer.
E aí a gente chega nos gráficos. Eu vou fazer os gráficos só de seno e cosseno. Então, o que a gente tem? O gráfico, quem vai ser o gráfico de seno e cosseno? A primeira coisa que a gente vê é o seguinte, seno e cosseno são funções periódicas, certo? Porque, como eu defini no círculo trigonométrico, foi o que eu falei. Eu vou dar a volta de 2π, depois de 2π eu vou continuar, vou repetir tudo que eu tinha a partir de zero, né? Eu vou 0 até 2π, a partir de 2π eu volto e começo tudo de novo. Então, a cada 2π eu vou começar tudo de novo. Então, são funções periódicas de período 2π. A cada vez que o argumento passar de 2π, eu vou repetir tudo que eu tinha antes. Certo? Então, são funções periódicas de argumento 2π. Desculpa, são funções de período 2π. Tanto seno quanto cosseno. Elas vão se repetir. Como é que essas expressões vão... Como é que eu vou ter o gráfico? Então, o que eu teria que fazer é olhar aqui para o círculo trigonométrico a partir do ângulo θ igual a zero, e conforme o ângulo vai crescendo, eu tenho que ver qual que vai ser o valor de x, como que está variando o valor de x, como que está variando o valor de y. Tá? Então, para o seno aqui, por exemplo, em vermelho, eu vou ter o quê? Inicialmente, para θ igual a zero, ele vai aumentando, ó, o y vai ser positivo no primeiro quadrante, ele vai aumentando até chegar aqui em π sobre 2, certo? Que aí ele vale 1, porque em θ igual a π sobre 2, o seno, que é a projeção y, é igual a 1. A partir de π sobre 2, ele começa a reduzir o valor de y, né, de seno de θ, mas continua positivo, então ele vai crescendo até chegar em π sobre 2. A partir de π sobre 2, ele vai decrescendo, ainda positivo, até chegar em θ igual a π. Quando ele chega em θ igual a π, o que a gente tem? Em θ igual a π, o seno de θ é zero. E quando ele continua indo de π adiante, ele vai se tornando negativo. Então, quando ele vai se tornando negativo, até chegar em em 3π sobre 2, quando θ igual a 3π sobre 2, o seno de θ vai ser menos 1. Ele vai ser o mais negativo possível. E aí, a partir daqui, ele começa a reduzir, ele começa a aumentar, né? Ficar cada vez menos negativo, até voltar a ser zero em 2π. Então, está aqui um período da função seno de θ desenhado. Tá? Aqui, o seno de θ, aqui é porque eu não consegui, eu devia ter feito o contrário, né? Mas aqui nesse da direita, o seno de θ em vermelho e o cosseno em azul, e aqui o seno em azul e o cosseno em vermelho. Então, aqui em azul, lá está desenhado um período, então em 2π, 2π é mais ou menos 6,3, né? Mais ou menos. Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, perto de 6,3 é o valor de θ para quando eu completei o período. E aí eu vou começar a repetir um outro ciclo. Eu repito para trás também, porque para ângulos negativos eu consigo ir e vai funcionar a mesma coisa. E para cosseno, o que eu vou ter? Para cosseno eu vou ter a mesma coisa, uma coisa parecida, desculpa. Vou começar em θ igual a zero, só que em θ igual a zero, o cosseno é igual a 1. Está aqui. Ele começa de 1. E a partir de 1, ele vai reduzindo, né? O θ vai reduzindo até chegar em π sobre 2, o cosseno de θ vai ser zero. O cosseno de θ, desculpa, quando o θ chega em π sobre 2, aí ele vai aumentando. Aí aqui no segundo quadrante, o cosseno de θ vai ser negativo, então ele vai baixar a partir de π sobre 2, vai ser negativo, até chegar em π, quando ele vai ser menos 1, que ele vai ser o mais negativo possível, o menor valor. No terceiro quadrante, ele começa a aumentar, se tornar menos negativo, até chegar em 3π sobre 2, e a partir de 3π sobre 2 ele volta a ser positivo. Então, o cosseno de θ vai ser positivo no primeiro e no quarto quadrante, negativos no segundo e no terceiro. Então, se eu olhar no vermelho aqui, foi isso aqui. Um período ele começa em 1, vai reduzindo até chegar em menos 1, volta a aumentar até chegar em 1. E aí aqui vai repetir. E a mesma coisa para trás. Então, essas funções seno e cosseno, elas têm período 2π, as duas. Então, aumenta, diminui, positivo ou negativo dependendo dos quadrantes, primeiro, segundo, terceiro ou quarto. E chamar a atenção também que essas funções elas são desencontradas, elas são quase iguais, mas desencontradas, né? Quando o seno de θ, o cosseno de θ é máximo, o seno de θ é zero. Quando o seno de θ é máximo, o cosseno é zero. Então, elas são duas funções, basicamente a mesma função com uma fase. Por que eu posso dizer isso? Aí eu posso usar aqui essa minha famosa expressão aqui, ó. Quem que é
Seno de θ mais π sobre 2. Seno de θ mais π sobre 2 vai ser seno de θ cosseno de π sobre 2, mais seno de π sobre 2 cosseno de θ. Cosseno de π sobre 2 é igual a zero. Então, seno de θ mais π sobre 2, esse termo vai ser zero. E aqui vai ficar seno de π sobre 2, que é 1 cosseno de θ. Desculpa. Então, usando essa identidade trigonométrica, a gente vê que seno de θ mais π sobre 2 vai ser igual a cosseno de π sobre 2. Então, por isso que a gente vê que essas duas funções são a mesma função com uma fase de π sobre 2. Então, se eu jogar isso para cá, π sobre 2, quando a função é zero, a outra vai ser igual a... Então, seno de π sobre 2 vai ser cosseno de θ mais π sobre 2. Seno de θ mais π sobre 2 vai ser cosseno de θ. E eu posso fazer a mesma coisa para o cosseno também, mas com seno é mais fácil de visualizar. Então, o fato é que as funções seno e cosseno, elas têm a mesma forma, elas vão ter máximo e mínimo mais ou menos 1, né? Isso é uma coisa importante, elas nunca podem passar disso, porque, como eu defini elas no círculo trigonométrico, elas nunca podem passar de valor 1 ou menos 1, porque são os valores máximos que a projeção de x e y chega. Elas têm período 2π, e uma chega na outra se eu quiser somar uma fase π sobre 2. Tá? Então, elas têm positivo e negativo. Bom, é isso que eu queria falar sobre funções trigonométricas. E na semana que vem, na terceira aula, eu vou começar a falar de vetores. E aí, em vetores, a gente vai usar bastante essas propriedades das funções trigonométricas. Tá bom? Então, isso que eu queria falar por hoje.